Vou começar falando hoje um pouco de um assunto que, na verdade, a gente já eu mencionei um pouquinho, né, em aulas passadas, que é qualidade de software, né, e que é um dos princípios importantes aí no desenvolvimento de software, né. Vocês vão ter uma disciplina só de qualidade de software, mas vale a pena a gente ver um pouquinho aqui para entender o início de todo o processo de desenvolvimento e tudo que está relacionado a desenvolvimento de software, tá? Ah, quando a gente busca uma definição de qualidade de software, difícil a gente encontrar, não é, algo assim estabelecido e que todos concordem com essa definição, não é? Mas se a gente tentar sair um pouquinho da área de software, não é? Sair um pouquinho da área de software, desculpa, a gente tentar focar um pouquinho na área de software, a gente vai ver que algumas definições mais genéricas, em alguns livros mais de alto nível, assim, de conteúdo, como livros como o do Roger Pressman, do Ian Somerville, eles vão atacar a questão da qualidade do software de uma maneira mais ampla, em termos do projeto em si. Né? Lembra desse vocabulário, né, que a gente falou nas aulas passadas, né? Projeto, a gente falou de processo, falou de atividades, tarefas e tudo mais. Né? Então, essa definição de qualidade ela vai tentar pegar essa parte um pouco mais alto nível. Tá? Então, se a gente pegar no livro do Roger Pressman, de 2010, por exemplo, ele vai dizer que qualidade de software, né, é apresentada como uma gestão de qualidade efetiva aplicada de modo a criar um produto útil que forneça valor mensurável para aqueles que produzem e para aqueles que utilizam. Né? Então, a ideia é que se produza um produto e que se possa medir, não é, esse valor desenvolvido no produto para quem produz e para quem usa. Não é? Só que não diz exatamente o que é a qualidade de software. Né? Tenta definir de uma forma mais alto nível. Né? Então, se a gente for pegar nesses tipos de livro mais alto nível, assim, livros até específicos de qualidade de software, a gente não vai achar bem essa definição, tá? Mas a gente vai ter algo do tipo assim, ó, conjunto de características a serem satisfeitas, de modo que o usuário satisfaça as necessidades de seus, de modo que o software, desculpa, satisfaça as necessidades de seus usuários, não é? Então, o que são essas características do software? São os requisitos. Né? É um assunto que a gente vai ver daqui a algumas aulas. São os requisitos de um software necessário, não é, estabelecidos, para que o usuário possa utilizar o software e ele fique satisfeito, né, cumprindo aquilo que ele precisa usando o software. Né? Então o software tem que entregar aquilo que o usuário precisa. Né? O usuário normalmente ele faz o que? Ele coloca algumas entradas no software, alguns dados. Esse software tem que processar, computar essas entradas e gerar uma saída. E essa saída tem que satisfazer o usuário. Não é? Então aqui, quando a gente fala de usuário, pode ser o usuário final, aquele que está usando o software em si, né, a última pessoa na ponta lá que recebeu o software para usar. Podem ser os desenvolvedores, né, e podem ser usuários indiretos, né, pessoal aí que acaba trabalhando um pouco com o software, mas não é aquele usuário final. Tá? Então, é a ideia de tentar olhar para essas características que compõem esse software, né? E que essas características, quando são utilizadas no produto de software, elas possam satisfazer o usuário goste, fique contente, consiga chegar ao seu objetivo usando aquele software. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, num software de declaração de imposto de renda, né, o que o usuário quer? O usuário quer que ao final, depois que ele colocar todas as informações lá, o software. Oi. Ah, verdade, tá. Já vou compartilhar aqui, tá? Só um minutinho. Pronto? Dá pra ver agora? Ótimo. Então, só voltar um pouquinho aqui, tá? Então, se a gente for pensar, dar um exemplo, né, de satisfação do usuário, seria quando, por exemplo, a gente usa o software lá para a declaração do imposto de renda, não é?
em que a gente espera colocar lá os dados, quanto que a gente ganhou por ano, quanto que pagou de imposto, quanto que eu gastei com o plano de saúde, quanto que eu gastei com a escola do meu filho, da minha filha, por exemplo, né? E esse software ele possa fazer todos os cálculos para a gente e gerar uma declaração de imposto correta para que a gente possa mandar para a Receita Federal. Né? Se nós fôssemos fazer isso no papel, né, teria um monte de cálculo, a gente teria que saber todas as regras de negócio e tudo mais. E muitas vezes o usuário final ele não sabe essas regras. Né? Essas regras estão implementadas ali dentro do software. Então, qual é a satisfação do usuário? É poder colocar esses dados tudo mais e o software dizer, olha, está faltando você especificar tal coisa. Está faltando você dizer que você comprou um carro ou não declarou o valor do carro comprado. Né? Então, o software tem que interagir com a gente e a gente ficar satisfeito no final. Falar, olha, que legal, gerou para mim a minha declaração de imposto de renda certinho, mandei para a Receita, ela foi aceita, né? Tive que pagar o imposto que eu devo, ou eu consegui restituição do meu imposto. Né? Então, tudo isso aí está ali nas características do software, né? Nos requisitos. Legal? Então, algumas coisas que a gente pode observar em termos da qualidade no contexto ali de engenharia de software, né, é que a qualidade em si é uma característica. A gente tem que poder observar, medir e comparar. Né? Então, a gente tem que, por exemplo, poder pegar o mesmo requisito, por exemplo, implementado em dois softwares diferentes e comparar se esse requisito foi bem desenvolvido ou não. Né, poder ter uma forma para isso, utilizando teste do usuário, ou, por exemplo, utilizando métricas. Dá para fazer várias formas com esse tipo de avaliação. Né. A gente tem que poder entender ou observar a qualidade num software. Né. É um software que interage, que apresenta para o usuário quais são os erros que estão acontecendo, é muito melhor do que um software, por exemplo, em que a interação com o usuário e a apresentação desses erros que estão acontecendo, elas sejam quase que subjetivas. O usuário tem que ficar adivinhando o que aconteceu, por que não preencheu um campo, mas não está aceitando aquele campo daquele jeito. Então, tudo isso daí envolve uma relação, né? Usabilidade, eficiência do software. Então, ali a gente tem vários elementos relacionados. Tá? É um conceito relativo, como eu falei para vocês, depende de como a gente está analisando a qualidade, então não tem uma definição e uma forma única, padrão de se avaliar a qualidade, tá? Então depende muito de como a gente está observando e do que a gente quer observar. Muitas vezes a gente não consegue dar atenção para todos os fatores de qualidade, né, que são necessários para um software, a gente não consegue observar tudo isso. Muitas vezes até pela forma como é desenvolvido o cronograma de execução do software, então muitas vezes a gente não consegue dar essa atenção para todos os elementos que deveriam ser analisados para a qualidade de um software, mas pelo menos os principais. Né? É um conceito relativo, como eu falei para vocês, pode estar relacionado com o grau de conformidade dos requisitos. Então, uma forma de tentar estabelecer um programa de medição ou avaliação contínua de software, de qualidade de software, é olhar, por exemplo, os requisitos e ver se aquilo realmente é o que o usuário final esperava e o que o cliente quis dizer com aqueles requisitos. Né? Então, a qualidade está ali no meio, né? Na tradução desses requisitos do cliente, até chegar numa solução computacional em que o usuário final vai utilizar. Né? Então a gente pode tentar verificar se esses requisitos foram bem especificados, implementados e na hora de executar se eles são realmente entregues, né? São as funcionalidades do sistema. Né? E ali, por último, eu coloco que pode estar relacionado com a satisfação do cliente. Né? Então a especificação é adequada, né? A especificação dos requisitos, a modelagem do sistema é adequada, teve muita modificação, teve requisitos que foram mal compreendidos pela equipe de desenvolvimento e aí precisaram voltar para o cliente, fazer uma nova iteração, melhorar esses requisitos, esse tipo de coisa. Tá? Então é um processo iterativo, na verdade, ele acaba sendo um processo repetitivo. Né? Mas a gente tem que poder chegar no momento e dizer assim, olha, a gente tem uma certa qualidade no produto, então a gente tem a condição de entregar esse produto ou esse protótipo, pelo menos, para que o cliente e os usuários finais possam, pelo menos, fazer o uso deles por um determinado tempo, fazer testes de usuário, esse tipo de coisa, para que a gente possa, de uma certa forma, garantir o mínimo de qualidade do sistema. Tá legal? Pessoal, se tiverem dúvida aí, só se manifestar, tá? Estou olhando aqui o chat agora que eu estou vendo, né?
que tinha faltado compartilhar a tela, né? Mas enfim. Uh, Qualidade do produto versus qualidade do processo, eu já pincelei um pouquinho isso aqui em outra aula, né? Eu falei para vocês que a qualidade do produto pode estar relacionada à qualidade do processo, né? E que para a gente poder medir a qualidade do processo, a gente pode utilizar, por exemplo, normas, né? Como MPSBR, CMMI, entre outros, né? E aí, consequentemente, tentar melhorar a qualidade do produto também, tá? Essa relação da qualidade do produto com relação ao processo, ela não acontece naturalmente, ela não acontece assim do nada, tá? Então a gente tem que olhar um pouco mais a fundo o processo e tentar relacionar essa qualidade junto com o produto, trazendo sempre o produto e a qualidade dele para ser como um resultado da qualidade do processo de desenvolvimento. Tá? Então, para isso, o que a gente precisa? Né? Um processo de qualidade não garante produtos de qualidade. Entretanto, pode indicar a capacidade da organização para produzir e desenvolver produtos com essa característica. Né? Então, quando a gente acaba não seguindo nenhuma dessas normas ou modelos de qualidade, o que a gente acaba o que a gente acaba conseguindo é, na verdade, ter um pouco de qualidade no processo, né? Até por um esforço próprio da organização, mas isso não quer dizer que vai ter uma certa qualidade no produto. Tá? Então, essa relação entre produto e processo e a qualidade entre eles tem que ser algo planejado desde o início. Né? Então, mas nada impede de começar com qualidade no produto e depois estender isso para o processo, ou ao contrário, né? Começar pensando na qualidade do processo e ir para o produto. Normalmente o que acontece com empresas que não adotam essas normas, esses padrões, é começar a pensar na qualidade do produto em si, que é o que está sendo entregue para o usuário final, né? E deixar um pouquinho a qualidade do processo de lado, e na medida em que vai acontecendo oportunidades de aplicação de recursos humanos, financeiros e tudo mais, vai se pensando no processo de qualidade. E aí entra toda aquela questão que a gente falou nas outras aulas, né? Sobre as empresas se esforçarem para ter um programa de qualidade de software, de adotar um desses padrões, tentar a certificação dessas normas e padrões, né? MPSBR, CMMI, e tentar galgar aí nos níveis de maturidade desses modelos. Tá? Então, normalmente é assim que acontece. Né? E aí, quando a gente pensa entre essa interação do produto e do processo, né, a gente tem que tanto produtos quanto processos podem ou devem ser desenvolvidos e estabelecidos considerando o contexto de qualidade definido. Isso é o que as empresas já têm procurado hoje em dia. Tá? Então, se a gente pegar aqui o polo de Maringá, principalmente, que é um grande polo, vocês vão ver que grande parte das empresas eles estão preocupados em adotar formas de gerenciar a qualidade dos seus produtos e processos, né? E para isso tem que pensar na qualidade. Tá? Então, pensando na qualidade, consegue-se avançar em termos de qualidade organizacional. Tá? Então, agora falando qualidade do produto em si, né? A gente considera a adoção de práticas relacionadas à qualidade no desenvolvimento de software, para garantir que esses produtos sejam de qualidade. Né? Então, a qualidade do produto está relacionada, ou ela pode ser alcançada, pela utilização, adoção de algumas práticas. Né? Então, modelos e normas de qualidade, como eu falei para vocês. Né? Então, aí os MPSBR, CMMI, gestão da qualidade. Né? Então, como é que eu aplico, não é, uma forma sistemática de gerenciar a qualidade na minha empresa, na minha organização, né? No processo ou no produto. Como é que eu meço essa qualidade? Não é? Eu vou fazer uso de métricas, não é? Eu vou estabelecer pontos por função, eu vou estabelecer relações de entregáveis com sprints, por exemplo, em metodologias ágeis. Como é que eu vou analisar os requisitos, a qualidade dos requisitos, né? Que tem, né, nesses produtos. Né? Então, por exemplo, qual é a manutenibilidade do sistema, qual é a extensibilidade, escalabilidade do produto. Não é? Então, tudo isso daí são atributos de qualidade e que eu posso, de uma certa forma, tentar avaliar e manter nesse processo, nessa ideia toda de gerenciar a qualidade. E, enfim, no final das contas, como é que eu avalio, né, utilizando essas técnicas ou essas boas práticas, como é que eu avalio essa qualidade em si? Né? Então, eu preciso ter um modelo que me ajude a avaliar, né,
toda essa forma de tentar estabelecer a qualidade que a gente quer para o produto. E aí entra um termo bastante conhecido em qualidade de software, que são modelos de qualidade. Tá? Esses modelos apresentam um conjunto de características ou atributos, tá, relacionados à qualidade desejáveis para o software. Tá? Então, tem uma norma estabelecida que fala sobre, tenta estabelecer alguns atributos de qualidade para esses modelos de qualidade, e nesses atributos a gente consegue avaliar, por exemplo, a usabilidade, a eficiência, a manutenibilidade e outros elementos. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, a norma ISO/IEC 9126, e que hoje, na verdade, já evoluiu para 25010, mas é muito parecida com essa que eu estou apresentando para vocês, vocês vão ver que existe uma relação entre atributos de qualidade, não é, e esse modelo que a ISO apresenta. Né? Então, a ISO ela divide em 6 atributos de qualidade, que são funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Não é? E cada um desses atributos de qualidade possuem subatributos. Né? Então, eles são, de uma certa forma, quebrados em subatributos para que a gente possa analisar cada um deles de forma separada. Não é? Mas que o conjunto deles representem o atributo de qualidade respectivo que está destacado ali no modelo. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar a manutenibilidade, olhando da esquerda para a direita, nosso penúltimo atributo, a gente vai ver que ali a gente tem 5 subatributos. Né? Analisabilidade, modificabilidade, escalabilidade, testabilidade e conformidade. Né? E aí, se a gente pegar essa norma ISO/IEC 9126, a gente vai ver que tem a definição de cada um desses subatributos. Tá? Só que a norma ela é um modelo, ela relaciona quais são os subatributos que podem ajudar a avaliar um determinado atributo. Então, esses 5 subatributos que eu falei para vocês são subatributos que podem ajudar a avaliar, por exemplo, o nível de manutenibilidade do sistema. Né? O quanto eu posso dar manutenção ou não, o quanto é difícil dar manutenção. Né? Em outras palavras, qual é a qualidade em termos de manutenibilidade do software que eu desenvolvi. Né? Esses modelos, na verdade, o que acaba acontecendo é que eles estabelecem essas definições desses subatributos, não é? Só que eles não dizem como avaliar cada um deles. Né? Então eles definem lá o que é testabilidade. A capacidade do software ser testado em tais níveis, teste de unidade, teste funcional, teste estrutural e por aí vai. Não é? Mas ele não diz como aplica-se o teste para chegar na avaliação. Então o modelo nada mais é do que uma representação e um agrupamento desses atributos de qualidade que nos permite guiar nós como avaliadores de qualidade em termos dos principais elementos que podem circundar ali um software desenvolvido. Tá? Então aqui nessa tela aqui, nessa representação desses atributos de qualidade, a gente tem essa classificação deles, e o que normalmente se faz é, quando a gente trabalha com a qualidade de software, do produto principalmente, como eu falei para vocês, a gente não consegue muitas vezes avaliar tudo isso daí, tá? Porque a gente não tem tempo hábil para olhar para todos esses atributos de qualidade, até porque é difícil, né, você mensurar todos eles, né? Definir um programa de definição ali, de mensuração de todos esses atributos. Tá? O que a gente faz normalmente, e que é uma prática muito comum, principalmente nas empresas, é o que a gente chama de trade-off. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o que é um trade-off, uma análise trade-off? Trade-off é você prioriza alguma coisa em detrimento de outra. Tá? Então, por exemplo, assim, eu gostaria que o meu software tivesse prioridade de manutenibilidade, ou seja, maior o nível de manutenibilidade, não é? E eu gostaria de me preocupar menos com portabilidade, por exemplo, porque não é o objetivo principal do meu software a portabilidade. Não é? Então o que eu faço? Eu consigo analisar a manutenibilidade e portabilidade, né? Mas nessas duas
características, esses dois atributos de qualidade, eu faço uma análise, eu dou pesos diferentes. Eu dou peso maior para mantenibilidade e dou peso menor para portabilidade. Eu tento estabelecer um mínimo de portabilidade, mas eu tento maximizar a minha mantenibilidade. Então eu concentro os meus esforços em manutenção. Tá? Então normalmente é isso que acontece. Então a gente pode usar aqui qualquer agrupamento de atributos de qualidade diferentes e fazer essa análise de trade-off, tá? Tentando priorizar quais são os atributos que eu quero. Lógico que no mundo ideal, o certo seria a gente avaliar a qualidade de todos esses atributos aqui, né? Avaliar a qualidade de todos eles. Então, uma coisa que pode nos ajudar é essa análise de trade-off. Tá? Então, a gente prioriza alguns deles. E isso depende muito das metas, né, que a gente tem de qualidade da empresa. Então, por isso que ter essa gestão da qualidade é importante. Porque ela que define todo o gerenciamento, o planejamento dessas atividades que vão ser necessárias para a gente poder trabalhar com a qualidade em si. Né? E essa gestão da qualidade ela é feita normalmente em cima de um modelo de maturidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, o modelo da ISO aqui, ele já nos ajuda com os atributos de qualidade, mas ele não diz em que nível de maturidade, por exemplo, a nossa empresa ou o nosso produto está, em termos de desenvolvimento e garantia da qualidade. Tá? Então, se a gente pegar lá, por exemplo, no livro do Raul Václavic, de 2013, a gente vai ver que ele apresenta um modelo, que é o modelo de Crosby, né? E é um modelo de maturidade formado por 5 estágios. Aqui eu estou descrevendo eles de cima para baixo, mas normalmente a gente enxerga um modelo desse olhando de baixo para cima. Tá? Então, desconhecimento seria o primeiro nível de maturidade. Ou seja, não tem nada de maturidade na empresa ainda. Né? E a gente precisa estabelecer alguma coisa para começar. Então, assim, é como se o processo estivesse meio que definido, mais ou menos, assim, de uma forma aleatória, né? Mas que não tivesse nada sólido ainda em termos de conhecimento do processo. Um próximo nível seria esse despertar, né? Ou seja, está começando a ter alguma coisa de organização do processo em si. Né? Depois alinhamento, sabedoria e certeza. Então vê que o nível de qualidade ele vai subindo. Né? Vai se pensando em estabelecer um processo melhor, modelos de maturidade, modelos de qualidade que ajudem, normas e tudo mais. Tá? Isso aqui é bem genérico, é só para mostrar uma forma de como esses níveis estão organizados. Tá? Se a gente pegar o MPS-BR, o CMMI, vocês vão ver que eles têm 5 estágios também, cada um deles, com outros nomes. Tá? Mas basicamente eles começam do não temos nada, praticamente, em termos de qualidade, e chega num nível que é o nível que garante a qualidade máxima do software ali. Tá? Então isso aí é particular de cada um das normas e modelos de qualidade. Tá? Pessoal, dúvidas? Alguém trabalha em empresa aí que já está certificando ou já foi certificada? Nada? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí, tá? Aí depois aqui explica cada uma delas, desconhecimento, a empresa não reconhece os problemas que tem, despertar, a empresa começa a dar importância para a qualidade do software, alinhamento, começa a pensar no gerenciamento da qualidade, quais são os problemas que vão ser resolvidos, sabedoria, né? Tem uma forma de contenção e de prevenção dos problemas e certeza, né? Então já tem uma política de qualidade bem estabelecida na empresa. Aqui tem um exemplo, né? Só para ilustrar. Na verdade, do lado direito inferior tem ali a baixa maturidade, né? E conforme vai se passando de um nível para outro, né? A maturidade e o controle da qualidade ela vai aumentando. Então, se chega até a certeza lá em cima, à esquerda, da alta maturidade. Tá? Quando a gente pensa, então, nessa maturidade, a gente tem que pensar na medição da qualidade. Né? Então, a gente tem que ter ali medidas e métricas que possam trazer ou representar esse nível de maturidade. Né? Então, para que a gente possa ter essas métricas, a gente tem que entender esses atributos de qualidade que a gente tem. Né? Então, atributos podem representar tanto interesses de usuários,
desenvolvedores e demais interessados no software. Né? Tem a ver com aqueles atributos que eu mostrei da norma 9126, manutenibilidade, usabilidade e outros. Né? E para isso a gente tem que, de uma certa forma, estabelecer algumas medidas, né? Para tentar representar ou mensurar aqueles atributos. Né? Então, por exemplo, essas medidas elas devem considerar o cliente. Então a gente pode pensar em termos de funcionalidade, usabilidade e eficiência. E o desenvolvedor, né? Quantidade de defeitos, custo com retrabalho e outros exemplos que a gente pode ter. Tá? Então essa definição dessas medidas, elas influenciam nas métricas. Né? Então, o que seriam as medidas? As medidas são os valores diretos que a gente obtém. Não é? Então, por exemplo, linhas de código, número de linhas de código. Esse é um exemplo de uma medida. E uma métrica normalmente ela é a composição de medidas para te dar uma informação. Tá? Então, se a gente pegar na literatura, a gente vai ver que existe um monte de linhas, um monte de métricas, né, estabelecidas para medir vários atributos diferentes. Tá? Uma métrica bastante conhecida, por exemplo, é a métrica de complexidade ciclomática. Não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal que trabalha com teste usa bastante. Que é o número de caminhos possíveis de um programa ou de um trecho de código. Né? Então, tentando saber qual é o número possível desses caminhos, a gente consegue definir casos de testes para cada um deles. Tá? A gente acaba evitando fazer testes iguais ou equivalentes. Pessoal, tudo certo por enquanto? Alguma dúvida? Tudo certo. Então, beleza. Vamos lá, requisitos de qualidade, como eu tinha falado no início da aula, né? Entendidos como requisitos específicos para a qualidade. Né? Então, esses requisitos eles podem ser catalogados, né? Eles podem ser eletivos, né? Não quer dizer que eles são obrigatórios, depende do produto que você vai desenvolver. Né? Nem todos os produtos precisam ter avaliação de todos os atributos de qualidade. Não é? Depende do custo de implementação e são suplementares ou não funcionais. Tá? E aí, para a gente poder fazer a avaliação da qualidade, com base nessa política de qualidade estabelecida na empresa, né, a gente tem que olhar para a qualidade desses artefatos e considerar aqueles atributos que eu mostrei para vocês ali na norma 9126. Né? Então, o que a gente acaba fazendo é que os dados que a gente coleta durante o desenvolvimento e ao final, na manutenção, eles podem ser utilizados, né, para avaliação da qualidade. Né? Então, para a gente poder pensar em uma boa prática relacionada à qualidade, né, a gente pode pensar no processo. Né, e como é que a gente pode ter algumas práticas de qualidade de software aplicadas ao processo. Né? Até então a gente estava falando muito sobre a qualidade do produto. E vocês vão ver que é muito parecido as práticas que a gente pode aplicar para processo com aquelas práticas da qualidade para produto. Então, a utilização de modelos e normas de processo, olhar para os atributos de processo, medidas e métricas de processo, medição de processo e avaliação de processo. Tá? Então vocês vão ver que são praticamente as mesmas práticas adotadas, só que o objetivo agora não é o produto em si, né? Não é o software em si direto, é o processo de desenvolvimento de software. Tá? Então tem aqui modelos de processo, por exemplo, a NBR 12207, né? É um exemplo de norma para desenvolvimento de software. A ISO IEC 15504, o CMPI, o CMMI, o MPSBR e outros modelos e normas são exemplos de qualidade de processo. Então a gente foca agora em olhar, né, quais são os elementos ou as boas práticas do processo que desenvolve o produto. Né? Antes a gente estava olhando só para o produto. E aí a gente tem medidas e métricas para processo também, da mesma forma que a gente tem para produto, só que agora a gente tem para processo. Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui de métrica. Não tem nenhum aqui. Mas tem métricas, por exemplo, aplicadas a gerenciamento de projetos, métricas aplicadas ao processo em si, como, por exemplo, número de atividades, de tarefas, tempo alocado para cada processo, para cada tarefa e por aí vai. Tá? Então, dá para aplicar muitas métricas que tem disponíveis na bibliografia sobre qualidade de produto e processo. Tá? Então, a gente aplica essas medidas e métricas definidas no processo.
E aí a gente começa essa ideia de avaliação do processo, né? Então, a gente faz essa interação entre esses modelos e normas, atributos, medidas e métricas, medição e avaliação. E, resumidamente, o que acontece na ideia de modelo de qualidade de processo é que a gente tem o processo na base inferior aqui, né, o processo estabelecido pela empresa para o desenvolvimento de software. Não é? Nós temos uma ideia ou uma prática de qualidade de processo sendo aplicada nesse processo, e o que contribui com essa qualidade são as medidas e métricas, e um processo de medição de como aplicar essas métricas, né? Modelos e normas, MPSB, MPSBR, CMMI, atributos de processo que esses modelos eles definem, não é? E um processo geral da empresa de avaliação do processo de qualidade. Né? Então, tudo isso está relacionado à qualidade do processo. Né? Tudo isso pode nos dizer ou nos dar indicadores de qualidade do processo de software em si. Tá? Então, esse aqui é um resumo de como a gerência da qualidade no processo é visto. Tá? E aí uma figura só para ilustrar essa relação, né, de que existe uma coalizão dos dois, né, qualidade do processo e qualidade do produto em si, né, e isso tem que ser interativo, né, porque o processo ele influencia no produto e o produto é influenciado pelo processo e dá retorno para o processo, né, de acordo com o que as práticas que a gente utiliza ou aplica no desenvolvimento de software, e isso pode retroalimentar o processo para que o processo possa evoluir e a gente possa ter um controle melhor da qualidade. Né? Então, assim, desenvolvendo vários produtos, né, baseados num processo de desenvolvimento aplicado na organização, é mais interessante do que você ter um processo ad hoc, digamos assim, ou sem nenhuma preocupação com a qualidade, né, para cada produto que você desenvolve. Tá? Então, normalmente as empresas elas estão buscando esses processos. Tá? E aí, motivações para a busca da qualidade. Né? Primeiro, aumento do controle e gerenciamento do produto e do processo. Então, quem está relacionado ou quem está responsável direto, trabalhando, atuando na gerência de qualidade do produto e do processo, ele consegue ter uma visão mais crítica do processo e do produto em si, não é? Porque ele tem o feedback, o respaldo das pessoas envolvidas, dos papéis envolvidos no processo e daqueles que desenvolvem o produto em si, né? Os stakeholders. Então, é possível ter esse maior controle do que está acontecendo. Tá? Sem esse feedback, o que acontece? Essa pessoa que está lá, ela não é municiada, ela não tem insumos para tentar melhorar em alguns aspectos. E aí fica meio que patinando nesse processo, né? Não é alimentada com informações, essas informações não conseguem ser trabalhadas, né? E hoje o que a gente quer fazer é o quê? Ter informações, né, do desenvolvimento do processo e do produto para que a gente possa melhorar. Né? Assim é conosco, né? A gente faz isso com nós mesmos. A gente acaba tendo um retorno nosso e a gente tenta melhorar em algumas características que a gente considera que não são que a gente não tenha muita qualidade, né? Então, por exemplo, eu quero melhorar falar em público. Então seria bom se um professor ou alguém me dissesse, olha, você está fazendo isso, certo, né? Aqui você poderia melhorar em alguma coisa e aí você vai gerenciando a sua qualidade. Aí daqui a pouco você está falando fluentemente, tranquilamente em público, né? Então a gente acaba fazendo isso também, né? Interessante aplicar isso então para o processo e para o produto. Com essa preocupação de medir a qualidade, né, a gente também tem uma redução do retrabalho. Né? O espera-se. Oi, oi, pode. Fica à vontade. Aham, aham. Isso. Aham.
Sim. Legal, é legal isso. Você vê que, na verdade, isso é uma tendência das empresas, né, Walker? Vocês devem ter contato com amigos de outras empresas aí, ou colegas e tudo mais. Vocês veem que, na verdade, a competitividade do setor levou a isso também, né? Porque as empresas elas acabam competindo entre si e elas querem melhorar também, né? Então o cliente vai procurar uma empresa que apresenta ali uma maturidade mais alta. E quando a gente fala de maturidade, envolve tudo isso aí, inclusive o que o Walker está falando, né? De você ter ali um processo gerenciável, né? De você ter bem definido o que se quer daquele processo, quais são as pessoas, como é que elas são avaliadas, como é que o processo em si é avaliado. Né? Então é muito importante esse tipo de boas práticas nas empresas hoje em dia, né? É isso que acontece lá, não é, Walker? Sim, sim. Aham. Sim, sim. Aham. 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 O legal do polo de Maringá em si é que ele deixou de ser um polo, eu vou dizer que, entre aspas, amador, tá? Naquele polo, assim, quando começou há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, quando eu estava terminando a graduação, começando o mestrado, que era um polo, assim, com empresas ainda daquelas pessoas mais antigas, tradicionais aqui de Maringá e que não tinha muito essa preocupação. Né? E isso evoluiu muito com a mudança do mercado em si, a mudança dos paradigmas, a introdução de metodologias ágeis também. Não só isso, né, mas é, o polo, as empresas de Maringá começaram a ficar mais profissionais, entre aspas, no sentido de se preocupar com essa qualidade, que é o que empresas de outros países aí já faziam há muito tempo, né? Se a gente pegar empresas lá da Finlândia, por exemplo, vocês vão ver que eles têm muita preocupação com gerenciamento de qualidade, né? A gente pega empresas canadenses, americanas, europeias ali, uh, mais no setor ali, Suécia, Finlândia, Escandinávia ali, né? Tem muita questão de qualidade, eles aplicam muito essas normas. Então vocês vão ver assim que hoje está muito bom de trabalhar no mercado. Por quê? Porque hoje a gente consegue, nós como professores, a gente consegue convencer mais vocês como alunos do que se faz nas empresas do que antigamente. Então, se a gente chegasse antigamente e falasse assim, olha, a gente precisa aplicar métricas para medir, né, o tempo de cada iteração, medir como é que o código está sendo desenvolvido, técnicas de teste mais formais e tudo mais, o aluno chegava para a gente e falava assim, professor, mas a gente não faz isso na empresa. Né? E hoje o cenário é outro. Né? Muitas das coisas que a gente passa aqui, vocês convivem nas empresas de software. Então, isso é muito legal. Né? Acho que essa evolução do mercado, não só regional nosso aqui, Maringá, né? Mas brasileiro principalmente. Né? O Brasil é líder nessas questões de qualidade. Né? Tanto é que o MPS-BR está aí para mostrar para todo mundo aí a capacidade do Brasil em termos aí de empresas e qualidade. Né? Então, assim, muito bom esse teu relato, Walker, porque dá uma certa confiabilidade para os colegas também, né? Muitas vezes, assim, o pessoal acaba duvidando um pouco, assim, do que a gente está falando em sala de aula, porque, na verdade, o que a gente quer mostrar para vocês é o que acontece de uma maneira mundial, global, tá? É o que a gente tira da literatura para apresentar para vocês, né? Que nem sempre é praticado nas empresas locais, ou nem sempre se consegue aplicar tudo que existe na literatura numa empresa. Não é? Mas só o fato das empresas estarem buscando essa evolução, essa maturidade por meio das certificações e tudo mais é muito bom, porque grande parte dessas teorias que a gente apresenta para vocês aqui acontece realmente na prática, no dia a dia. Né? Beleza? Mais alguém quer fazer um comentário aí de alguma empresa que trabalha, alguma coisa assim? Legal ouvir esses relatos de vocês aí, tá? Sempre que puderem participar é ótimo, tá? Pode me interromper tranquilamente, não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então, a gente tem ali ó, a diminuição do retrabalho, maior produtividade, que é o que normalmente se espera, né? Redução do retrabalho, porque retrabalho custa, né? Ela custa tempo, ela custa dinheiro, ela custa pessoas, não é? Maior produtividade, redução do tempo para atender ao mercado, redução do tempo para aquele produto chegar ao mercado e algumas outras, tá?
E aí eu vou falar um pouquinho sobre algumas dimensões de qualidade, né? Então, essas dimensões elas estão relacionadas ao ponto de vista da qualidade de produto e processo. Então, a gente tem ali a qualidade do produto central, não é? E a gente tem tangenciando essa qualidade, ou seja, que participa do processo de qualidade de produto, a gente tem a qualidade do processo, não é? Tecnologia de desenvolvimento, isso afeta a qualidade muitas vezes, principalmente em termos de produtividade, não é? Qualidade das pessoas, a gente não precisa nem falar sobre isso, né? Quanto mais qualificada a pessoa é, mais retorno ela vai ter e mais retorno ela vai permitir à empresa, em termos de produtividade, cronograma e tudo mais. Né? É uma simbiose aí na verdade, do colaborador com a organização. Né? E o custo, tempo e cronograma. Então, tudo isso afeta a qualidade do produto. Tá? Então, dificilmente vai ter um programa que não vai considerar, né, um programa de qualidade que não vai considerar o processo, as tecnologias, as pessoas e aqueles elementos cruciais que é custo, tempo e cronograma. Tá? Então são essas dimensões que a gente acaba olhando para quando a gente pensa na qualidade do software. E vocês podem ver, se vocês pegarem para ler as normas lá, o CMMI e o PSBR, vocês vão ver que essas 4 dimensões elas estão relacionadas quando eles falam dos níveis de maturidade. Quanto mais se avalia, quanto mais a gente evolui no modelo de maturidade, mais esses elementos começam a aparecer. Tá? Só que quando a gente vai para esse lado da qualidade, tem alguns dilemas, né, que as empresas acabam tendo que trabalhar. Né? Então, software bom o suficiente. Né? Até quando eu sei que a qualidade do meu software pode ir? Né? Até que nível eu posso exigir uma qualidade? Até quando a qualidade que eu estou exigindo compensa em termos de retorno para a empresa? Não é? Às vezes a gente está tão ali envolvido na questão da qualidade que a gente acaba fazendo um monstro de um processo de gerência de qualidade, né? Sendo que o processo ele já que o produto desenvolvido já tem aceitação, homologação do cliente e tudo mais. Tá? Então, até quando, né? Ou até quanto de qualidade é desejável? Né? Por que isso é importante estabelecer? Porque isso tem um custo, né? Quanto mais eu aloco pessoas, quanto mais eu disponibilizo ferramentas e elementos para avaliar ou gerenciar a qualidade, maior é o meu custo. Eu estou envolvendo, eu estou investindo recursos, né? Custo de pessoas, né? Assim, o tempo das pessoas trabalhando na qualidade, custo financeiro, precisa se remunerar essas pessoas, não é? E por aí vai, né? Riscos, né? Que tipos de riscos que eu tenho quando eu dou muita prioridade à qualidade e acabo deixando outros fatores de lado. Né? Então, será que o software, muitas vezes, será que eu vou dar tanto acompanhamento para a qualidade que vou acabar deixando outros níveis dentro da empresa sem um retorno? Né? Negligência e responsabilidade civil. Né? Então, se o software ele tiver uma qualidade ruim e ele tiver algum tipo de erro que pode acabar gerando processo civil e tudo mais, né, na empresa. Segurança está muito relacionada com qualidade, né, até onde vai a segurança do meu software com relação à qualidade. Impacto de ações administrativas, né, então tudo aquilo que a empresa possa ter que responder pela qualidade do software e tudo mais. Então, uma empresa que tem muito bem estabelecido o seu processo de gerência de qualidade, ela consegue se defender em muitas dessas ações. Né? Até porque nas empresas de hoje em dia, os clientes fazem parte, grande parte do processo de desenvolvimento, né? Por ser iterativo e incremental. Né? Aqui eu falo sobre cada um deles, né? Custo da qualidade, custo com as revisões de software, custo com coleta de dados. Então tudo isso aí exige pessoas trabalhando, né? Dá para se automatizar muitos desses elementos, obviamente, tá? Riscos, né? Retrabalho, alto custo, negligência e responsabilidade civil, cliente culpa a empresa, desenvolvedor por algum problema, e aí a gente entra naqueles problemas lá de engenharia de requisitos, depois a gente vai discutir em futuras aulas, que é a capacidade da equipe de requisitos entender o que o cliente quer e por aí vai. Tá? Importância da segurança, né? Algumas ações e serviços que o software realiza, né? Implicações administrativas, né? De decisões de estimativa, de cronograma, orientadas a riscos e por aí vai.
Pessoal, beleza? Dúvidas sobre isso? Eu sei que é um monte de conceito, tá? Como nas outras aulas. Essa parte inicial aí é muito conceito mesmo. Essa disciplina ela é bastante conceitual. Mas o meu conselho é assim, né? De novo, para quem já trabalha em empresa de software, tentar relacionar esses conceitos com o que está acontecendo na empresa, tá? Quantos desses conceitos que eu passei para vocês até hoje, né? Pelo menos no início das aulas, são aplicados nas empresas? Processo, tarefas, atividades, stakeholders, requisitos, qualidade, normas, esse tipo de coisa. Provavelmente esse seja um vocabulário que alguns de vocês que estão atuando em empresas já tenham conhecimento, seja comum, pelo menos um subconjunto desse vocabulário. Não é? E aqueles que não é comum, aquele conjunto que não é comum, é bom porque é um aprendizado também. Para quem ainda não tem experiência de trabalhar nas empresas de software, pelo menos empresas relacionadas a esses conceitos, não é bom já ir aprendendo porque provavelmente vocês vão acabar indo para uma empresa, imagino, né? Sendo formados em engenharia de produção, com ênfase em software, e vocês vão provavelmente se deparar com esses conceitos. Tá? Como eu falei para vocês, não adianta decorar esses conceitos, é importante entender cada um deles. Tá? Quando a gente fala especificamente ou especialmente de qualidade, que foi o assunto da aula de hoje, e que vocês vão ter uma disciplina e vocês vão poder constatar isso, vocês vão ver que não tem uma definição exata para qualidade. E existem inúmeras técnicas em que vocês podem trabalhar e adotar para que se faça que se tenha uma gestão de qualidade. Quem já trabalha em empresa e não trabalha diretamente com a qualidade pode de repente conversar com alguém lá dentro e falar assim: como é que é a questão da qualidade aqui na empresa, como é que vocês fazem, tudo mais, eu estou tendo uma disciplina, depois vocês vão ter uma disciplina só de qualidade, né? Então conversar com essas pessoas para elas já mostrarem para vocês o que está acontecendo.